Boa noite a todos. Uma alegria para a gente retornar a essa casa abençoada, para mais uma oportunidade de estudo, para mais uma oportunidade de reflexão em torno dos ensinamentos de Jesus, em torno da proposta educativa da doutrina espírita para todos nós. Inicialmente, eu gostaria de trazer à tona uma reflexão presente em uma das obras de André Luiz, intitulada Missionários da Luz. No prefácio desse livro, muito importante para a doutrina espírita, tamanha riqueza de informações que a obra comporta, logo no prefácio, no primeiro e no segundo parágrafo, existe uma informação que serve demasiadamente para a nossa reflexão. E Emmanuel, prefaciando a obra de André Luiz, inicia nos seguintes dizeres: enquanto a história relaciona a intervenção de fadas, referindo-se a gênios tutelares, a palácios ocultos, a florestas encantadas, as crianças escutam atentas, estampando alegria e interesse no semblante feliz. Todavia, quando o narrador modifica a palavra, fixando-a nas realidades educativas, retrai-se a mente infantil, contrafeita, cansada. Não compreendem a promessa da vida futura com seus trabalhos e responsabilidades. No segundo parágrafo, prossegue: os corações ainda tenros amam o sonho, estimam o menor esforço, aguardam o heroísmo fácil, e por não compreenderem o labor divino da perfeição, se afastam, espantadiços, admirados. Contudo, a vida lhes espera, com suas leis imutáveis, e a verdade se lhes revela gradativamente, sem ruídos espetaculares, com serenidade de mãe. Essa informação traz à tona que nós, do ponto de vista espiritual, vivemos de certa forma acomodados, vivemos de certa forma distraídos, nos interessando mais por questões mundanas e transitórias do que pelas realidades educativas, do que pelos compromissos sérios perante a vida. E o tema da noite, que se baseia em um texto do capítulo 2 do livro Vinha de Luz, um livro psicografado pelo Espírito Chico Xavier, também pelo Espírito Emmanuel, nos traz à tona, nos traz a informação e nos convida à responsabilidade própria de cada um de nós para o funcionamento da vida. E logo no início da mensagem, o benfeitor faz uma comparação, nos dizendo que a nossa existência é um conjunto de negócios espirituais. Quando Emmanuel fala que a nossa existência é um conjunto de negócios espirituais, eu fiquei refletindo acerca dessa afirmação. Porque negócio, quando a gente fala em negócio e a gente traz para o plano material, toda vez que você almeja fazer um negócio, você precisa de uns pré-requisitos, a fim de que você seja bem-sucedido. Primeiro você precisa avaliar o mercado, fazer o investimento certo, depois encontrar a melhor oportunidade para poder estar estabelecendo o vínculo da negociação. Então a lógica dos negócios espirituais, da qual Emmanuel se refere, é a mesma lógica dos negócios materiais, que se resumem basicamente em duas coisas: ou você obtém lucro, ou você obtém prejuízo. Tanto do ponto de vista material, como do ponto de vista espiritual, ou você obtém lucro com a sua movimentação, ou você obtém prejuízo. A única diferença é que na lógica material, muitas vezes o seu lucro vem em prejuízo do outro. Na lógica espiritual, qualquer prejuízo é o prejuízo de todos.
já que todos nós estamos vinculados dentro dos mecanismos de causa e efeito, de ação e reação. Então, o que se difere os negócios espirituais, e aqui a gente não está falando de barganha, não. Porque Emmanuel, quando ele se refere a negócios espirituais, ele não está falando no sentido da barganha, que muitos de nós compreendemos, no sentido da troca. Ele se refere mais no sentido da escolha e da consequência, que é um pouco diferente do pensamento que a gente tem, muitas vezes, do estabelecimento de barganhas com a providência divina. Olha, eu estou fazendo isso aqui, mas eu estou esperando, de certa forma, uma recompensa. Eu estou esperando, de certa forma, um reconhecimento público. Quantos de nós não gostamos de fazer o bem e divulgar aquele bem, não de forma para que aquele bem se propague como exemplificação para os outros, mas para que aquele bem exalte, de certa forma, a nossa personalidade. E com aquele ato de demonstração que eu sou bom, eu acabe adquirindo respeitabilidade, eu acabe adquirindo status social. Então, a nossa prática do bem, no sentido da barganha, é um pouco diferente da qual Emmanuel se refere no início da mensagem, quando ele fala de negócios espirituais, porque ele está falando de escolha e consequência. Então, ao contrário, de que muitas vezes, na lógica material, o nosso lucro vem em prejuízo do outro, no que se refere ao plano do espírito, muitas das vezes, isso pressupõe uma certa responsabilidade, um certo ato de testemunho de que todos nós somos incumbidos em cada ação que nós teremos de realizar, seja no seio familiar, seja na sociedade, na casa espírita, no trabalho, na escola. Porque durante muito tempo, testemunho, que é uma palavra que tem origem no hebraico, que significa comprovação, ou seja, você comprovar algo, isso representa testemunho, é uma palavra que vem de origem hebraica. O testemunho, durante muito tempo na história, sempre foi relegado aos líderes religiosos. Tanto é assim que nós gostamos muito de observar, de uma maneira mais atenciosa, a conduta de um padre, a conduta de um pastor. Nos causa muito mais choque quando um desses vem a desviar do que um cidadão, entre aspas, aí, dito comum. Não é assim? Até o palestrante espírita, a gente gosta de saber o que ele faz da vida, né? E em caso de deslize, a gente se impressiona muito mais do que em caso de deslize daquela pessoa que não adota uma postura de representatividade no sentido da elucidação moral das pessoas. Mas esse comportamento, que é muito natural, durante muito tempo, e ainda hoje, representa um atavismo para todos nós. Porque o testemunho maior, ele não é do líder religioso. O testemunho maior, ele precisa ser de todo cristão sincero, independente de estar à frente de um trabalho de esclarecimento, vinculado a uma religião ou uma doutrina, ou de estar situado, por exemplo, no campo do serviço público, no campo de uma empresa privada, em que nós temos a oportunidade de ser muito mais cristãos do que nos templos religiosos. O grande problema do cristianismo durante muito tempo foi fazer essa cisão entre o templo e a oficina. Ou seja, os templos eram lugares de vivência cristã e o mundo era lugar de relaxamento. E ainda hoje é assim, por incrível que pareça. Os núcleos religiosos, os centros espíritas, as igrejas, sempre são momentos de recolhimento e de, equivocadamente, lugar de vivência cristã. E o mundo é para a gente ser tal como a gente é realmente. Não, é o contrário. A lógica que a doutrina espírita nos apresenta é justamente o contrário. O centro espírita, por exemplo, é um lugar que você vem simplesmente pegar combustível. Pegar combustível para o seu verdadeiro desafio que está lá fora. Então vamos usar uma figura de linguagem aqui e comparar o centro espírita como sendo um posto de gasolina.
Ninguém abastece um carro e fica rodando em volta do posto de gasolina até a gasolina acabar, para depois abastecer de novo, né? Abastece-se o carro e sai para o mundo. O centro espírita, os núcleos religiosos, eles precisam começar a ser entendidos dessa maneira, como núcleos de abastecimento espiritual, para o nosso verdadeiro testemunho que está lá fora. A transformação do mundo não vai vir pelo testemunho dos líderes religiosos. A transformação do mundo, ela virá pelo testemunho de todo cristão sincero. A pergunta 625 de O Livro dos Espíritos nos traz um esclarecimento muito significativo nesse sentido. Allan Kardec pergunta à espiritualidade a seguinte questão: qual o exemplo de perfeição moral máximo que Deus tem destinado à humanidade para que sirva de guia e modelo? E a resposta é: vede Jesus. Vejamos bem o que a pergunta nos traz de informação. Qual é o modelo de perfeição moral máximo que a providência divina tem destinado para a humanidade? Se o testemunho ele fosse encarregado somente do líder religioso, a pergunta deveria ser diferente. Qual é o modelo de perfeição máximo que a providência divina tem destinado para os líderes religiosos? E, no entanto, é para a humanidade, ou seja, para cada um de nós. A responsabilidade do ser consciente é a mesma, independente da frente de serviço da qual ele se encontra. Então, quando nós fazemos essa reflexão, nós vamos trazendo para nós uma postura de mais seriedade perante a vida. E uma postura de um maior entendimento que todos nós somos exemplos. Todos nós somos exemplos. Porque geralmente a gente se frustra muito com o deslize do líder religioso, porque aquele é exemplo, né? Mas quem diz que você também não é exemplo para alguém? Todos nós somos exemplos para alguém. Não tenham dúvida disso. Todos nós somos referência para alguém, todos nós somos exemplos para alguém. Então, quando nós interiorizamos essa responsabilidade, nós vemos que o papel na transformação do mundo também cabe a cada um de nós, já que todos nós somos referências. E quando nós interiorizamos isso, os nossos passos, as nossas atitudes, elas passam a ser encaradas de uma maneira mais séria. O que não significa que nós não venhamos a errar vez ou outra. Porque a partir do momento em que nós temos uma tomada de consciência, não significa que eu vou virar santo da noite para o dia. Eu acho que a gente ainda é lobo, nós continuaremos muito tempo sendo lobos, mas existem lobos que já despertaram para a necessidade de ser cordeiro. Então, nessa transição, é muito comum que se erre, que se cometa equívocos. O próprio Divaldo Pereira Franco, certa vez, ele estava com receio de fazer palestra porque ele não estava se sentindo em condição moral para tal. No que Joana de Ângeles, certa feita, aparece para ele e fala assim: mas por que você está querendo fugir dos seus compromissos? Eu não estou em muita condição moral. Ela falou uma resposta que eu trouxe para a minha vida e nunca mais tirei dela. Falou assim: meu filho, só cai quem está andando. Cair é natural, mas levantar é um dever. Então vá para o seu trabalho. Olha só cai quem está andando. Porque realmente, se você não tiver alterado pelo álcool, é muito difícil você cair parado, né? Agora, a partir do momento em que você entra em movimento, é muito mais fácil você cair. Então, aquele que busca essa transformação dos seus instintos mais primitivos, sublimando-os em virtudes, nesse processo, ele vai se equivocar, ele vai errar. Mas é preciso com que haja um reconhecimento do erro, com que haja uma reflexão e que se endireite o caminho, né? Porque só cai quem está andando, mas nós também não podemos relaxar diante das nossas fraquezas. Nós não podemos, de certa forma, lacear a consciência. Porque a partir do momento em que a gente vai errando, e a gente, de certa forma, se afrouxa àquela atitude, a gente se insensibiliza. E toda insensibilidade gera uma consequência imediata que é o sofrimento.
O sofrimento só nasce da nossa insensibilidade perante a vida, perante as próprias atitudes, perante a nós mesmos. Por quê? A insensibilidade faz com que nós nos tornemos cegos. Nós nos tornemos cegos quanto ao nosso próprio valor, nós nos tornemos cegos com aquela realidade que nos cerca. Então todos nós seremos exemplos para alguém e somos exemplo para alguém. Só que a gente precisa interiorizar isso mesmo dentro das nossas falhas habituais. E olha que a gente falha mesmo. Certa oportunidade, eu dirigi uma mocidade espírita no Centro Espírita Irmão José Grosso, que fica aqui no bairro Itaí. E eu dirigi a mocidade ali, eu tinha dos meus 18 para 19 anos de idade. E aí, certa vez, chegou uma mãe querendo conversar comigo antes de começar um encontro lá de jovens. E ela virou para mim e falou assim: Ivo, você não teria como você virar para o meu filho e falar para ele comer direito? Porque não adianta brigar, não adianta falar com ele, ele só come bobagem. E assim, a gente está ficando preocupada com isso, porque esse menino está cada vez mais pálido, né? Você não poderia aproveitar esse momento, porque ele escuta o que vocês falam aqui. Então, já que ele escuta o que vocês falam aqui, e ele não escuta o que é falado em casa, aproveita esse momento e tenta encaixar para ele. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, como que eu vou falar nessa reunião aqui, que não tem nada a ver com o assunto, para esse menino comer bem? Como que eu vou falar isso? Aí eu fiquei naquele impasse danado, e eu sei que em determinado contexto, em que eu fui falar sobre disciplina, eu falei que disciplina começa nas mínimas coisas, desde os nossos processos alimentares, e aí eu fui andando por esse caminho, de uma maneira muito sutil, porque a coisa realmente não se encaixava naquilo que a gente ia falar, para poder passar o recado para ele, me sentindo um ancião, com 18 anos de idade, estava me sentindo um ancião, porque dando um conselho, sendo que eu comia bobagem, para danar, Então, de certa forma, eu falei, depois no final, ele falou assim, lá em casa, eu não sabia que a mãe tinha conversado comigo. Aí falou assim, que lá em casa realmente a minha mãe briga, e você falando isso aí e tal. Aí eu me sentia satisfeito. Aí eu fazia cursinho preparatório para vestibular, e aí quando deu hora do almoço, era a tarde inteira, a gente saiu para almoçar. Aí meus colegas falaram assim, vamos ali para o restaurante tal. Aí eu falei, não, estou com vontade de comer pastel. E fui para uma empresa que eu não vou fazer propaganda. Fui lá para comer um pastel. Entrei, pedi um pastel e um refrigerante. Olha para você ver que saudável, Para quem tinha acabado, principalmente de aconselhar alguém a comer direitinho e tal. E aí eu entrei lá, estava comendo lá meu lanche, na hora do almoço. Quem que me entra lá? Eu falei, eu não estou acreditando. Eu não estou acreditando. Eu fiquei vermelho, igual uma tocha. E o menino ainda virou para mim, ele não perdoou não. Ele virou para mim, Ives, comendo pastel na hora do almoço. Eu, pois estou super atrasado, estou sem tempo de almoçar, passei aqui correndo. Quer dizer, ainda reforcei meu mau exemplo com a mentira. Então, assim, quando a gente se propõe a ser exemplo e interioriza isso, é claro que a gente precisa de uma certa responsabilidade. É claro que a gente precisa de uma certa responsabilidade. A gente vai errar, vai. Mas a gente precisa ter uma responsabilidade nas nossas atitudes. Porque a gente pode desanimar os outros que tem na gente como ponto de referência. É por isso que antes de se entregar ao trabalho, você tem que pensar muito bem de como é sua vida lá fora do centro espírita. Porque muitas vezes essa contradição entre fala e atitude pode gerar desânimo naquele que tem em você como ponto de referência. Então, é preciso com que a gente procure, de certa forma, encarar essa responsabilidade, trazer para nós isso daí. Então, o nosso exemplo é o primeiro mecanismo de caridade, tanto para o mundo, porque é um espírito a menos a dar trabalho para a espiritualidade, como para as pessoas que nos cercam, que tem na gente como ponto de referência. Existe também uma outra dimensão da caridade, que é o interesse pelo próximo, que é aquilo que a gente considera e que conhece como sendo altruísmo. Ou seja, é um grande mecanismo em que nós, através do interesse pelo próximo, nós poderemos
lenta e gradativamente, superar as nossas imperfeições através do serviço no bem e na dissolução do nosso egoísmo. Por que a caridade manda você se interessar, aliás, convida você a se interessar pelo próximo? Porque é o grande agente de nós combatermos a grande chaga da humanidade que se chama egoísmo. É um exercício. Porque eu não faço o bem porque eu sou bom, não. Fazer o bem não significa ser bom. Isso é a primeira coisa que a gente tem que refletir. Mas significa um exercício para que um dia eu venha a ser bom. Aristóteles ele já dizia que a virtude é questão de exercício. Ou seja, você precisa exercitar. Aliás, quando o bem se torna um hábito, é que você se torna bom. O ato de bondade ainda não é um hábito em nós. Todo hábito você adquire através da repetição, através do exercício. Então, quando a gente é conclamado pela espiritualidade a fazer o bem, é para que o nosso egoísmo, pouco a pouco, ele se dissolva. E as nossas angústias, por consequência. Porque se o egoísmo é a raiz de todos os males, a gente vai ver que toda a nossa depressão, toda a nossa ansiedade, todas as nossas doenças, os nossos problemas, guardam as suas raízes no egoísmo. Pergunta 913 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para a espiritualidade o seguinte: de todas as moléstias da alma, qual delas é a mais insidiosa? Ou seja, ele estava perguntando, de todos os defeitos, qual deles é o pior? E a espiritualidade responde, o egoísmo, porque dele se deriva todos os outros males. Então, na raiz dos nossos problemas está o egoísmo. Quando a espiritualidade nos fala para sair de nós, a fim de se interessar um pouco pelo outro, é para que essa raiz do nosso problema, ela comece a ser arrancada na sua origem. Na sua origem. Então, quando a gente se propõe a vivenciar o amor de forma a refletir no meu semelhante essa postura íntima, eu vou trabalhando o meu egoísmo, principalmente porque eu vou reconhecendo que o meu problema não é tão grande assim em comparação com outros problemas que eu vou me deparando no exercício de fazer o bem. Porque o egoísmo, muitas vezes, a gente acha que se apresenta somente na abundância. Quando eu tenho tudo e eu não quero dividir, quando eu estou no bem bom e tal. Mas o egoísmo, ele de igual forma se apresenta na escassez também. Quando eu acho que o meu problema é o maior de todos os problemas. Então existe o egoísta da abundância e existe o egoísta da escassez. Quando eu acho que eu sou o maior sofredor do universo, que Deus não tem piedade de mim, e portanto eu me revolto perante a vida, eu estou sendo sim um egoísta não na abundância, mas na escassez que me é própria. Então, quando eu me proponho a fazer o bem, eu vou percebendo, através do contato com outros corações, necessidades muito maiores do que a minha. E ao contato com essas necessidades maiores que a minha, muitas vezes eu vou me sentindo envergonhado. Então, vai havendo uma minimização dos meus problemas. Portanto, vai havendo também, por consequência, uma minimização do nosso egoísmo. Então, despertar o sentimento de utilidade, de sermos úteis, é muito significativo para todos nós. Nós não temos condições ainda de ser caridosos, porque caridade, segundo o apóstolo Paulo, é o amor em movimento. Mas nós somos capazes já sim de sermos úteis a alguém. De nos olharmos no espelho e reconhecermos que nós somos, sim, importantes para alguém, importantes para a vida, porque importância não quer dizer fama. A palavra importância vem de importare, ou seja, pessoa que te importa para dentro dela, e, portanto, você é importante para ela. Importância vem de importar. Então, quando a pessoa te importa para dentro dela, você passa a ser importante para ela. E por que as pessoas nos importam para dentro dela? Para dentro delas? Pelos nossos laços de afeto. Pelo movimento da nossa fraternidade. É a partir do momento em que a gente passa a se tornar gentil, que a gente passa a ser benevolente, a ser caridoso, a entender o problema do outro, a gente passa a atrair também a simpatia do outro.
E a simpatia é prelúdio da importância que nós vamos passar a representar pelos que convivam conosco. Então, a importância, nesse sentido de importar para dentro, é muito representativo para nós, nesse sentido da reflexão. Porque a gente precisa, invariavelmente, desenvolver esse sentimento de utilidade, de buscarmos ser úteis. Haroldo Dutra Dias, um palestrante espírita muito reconhecido, ele trouxe uma informação que, a princípio, me estarreceu. E, a princípio, eu até questionei. Porque ele diz que nós temos uma dívida impagável perante a providência divina. Olha que afirmação forte é essa. Nós temos uma dívida impagável para com Deus. E aí eu fui refletindo nessas falas dele, aí eu fui pensando assim, não, dívida impagável não existe. Por quê? Se a gente tem a eternidade pela frente, é claro que essa eternidade, essa imortalidade, vai nos proporcionar oportunidades de ressarcir com o nosso débito. Mas depois, refletindo a respeito de alguns aspectos que quase nenhum de nós reflete, eu fui percebendo que realmente a nossa dívida é impagável. Porque além dos nossos compromissos kármicos trazidos de outras existências, nós deixamos um prejuízo natural para o mundo a partir do momento em que a gente reencarna. A ciência já nos diz uma informação que vai servir para a gente exemplificar isso que eu estou falando. Que um ser humano com expectativa de vida, de existência na Terra, diríamos nós os espíritas, de aproximadamente 70 anos de idade, ele produz, por exemplo, mais de 30 toneladas de fezes. Olha só o que você deixa na Terra se você não fizer nada. Você já deixa um prejuízo desse, né? Aí quando você chega no plano espiritual, a espiritualidade muitas vezes chega para você, meu filho, o que você fez? O que você vai falar que fez, além de deixar isso para trás? Né? Então você já deixa isso. Sem falar os nossos gastos, por exemplo, com banho, com roupas, ou seja, procedimentos que consomem o planeta. E que se forem entrar em linha de conta, nós realmente não sairíamos do lugar. Então, se a providência divina não fechasse aos olhos para esse prejuízo natural que a gente causa ao mundo, realmente a nossa dívida seria impagável. Então, nós percebemos que por trás dos processos evolutivos que a gente vivencia, que a gente experiencia, há uma misericórdia a movimentar as nossas possibilidades de evolução. Então, não é somente, muitas vezes, os nossos débitos espirituais que eles são atenuados. Toda essa realidade concreta de prejuízos que nós deixamos para o mundo, muitas vezes são olvidados por Deus, a fim de que o nosso processo de evolução ele se torne mais fácil, ele se torne mais contínuo. Então, a semelhança desse exemplo que a espiritualidade nos traz, busquemos nós ir além, desenvolvendo esse sentimento de utilidade, fazendo uma pergunta que parece ser forte para nós, e que eu não aconselho ninguém fazer essa pergunta numa sexta-feira à noite, depois de um vinho, principalmente se morar em apartamento. Né? Se você deixasse de existir, que falta faria? Né? Não faça essa pergunta numa sexta-feira à noite, você mora em apartamento, né? Evite. Que falta faria se você deixasse de existir, né? Então, por quê? Essa reflexão faz com que a gente interiorize essa noção de utilidade. Essa noção de realmente a gente partir para o mundo no sentido de fazer alguma coisa enquanto a gente está a caminho. E não é fazer grandes obras, não. Porque muitas vezes a gente confunde que para ser caridoso, eu preciso virar da noite para o dia Paulo de Tarso, Francisco de Assis. Esse é um equívoco que muitas vezes quem está chegando, foi um equívoco que eu cometi quando adentrei a casa espírita, quando comecei a me interessar, de tentar dar um salto na evolução da noite para o dia. Não, você vai quebrar a cara se você tentar dar um salto maior que a sua perna. O que acontece é que nós precisamos começar a disseminar o bem através dos pequenos gestos de gentileza, por exemplo.
Emmanuel, no livro Sementes de Felicidade, ele nos fala que a caridade ela começa nos pequenos gestos, na multiplicação dos pequenos gestos de bondade. Então não é pensando no muito, porque muitas vezes quando você pensa no muito, é até um orgulho movimentando aquele processo todo ali. É você pensar naquele raio de alcance que cabe a você fazer, que muitas vezes é muito restrito, que muitas vezes cabe simplesmente a você ser gentil. E Chico Xavier, nesse sentido, nos dizia algo muito significativo. O bem que você fizer em algum lugar será seu advogado em toda parte. Um dos grandes mecanismos de sustentação nossa na vida após a morte é justamente a simpatia que nós geramos nos corações daqueles que nós convivemos durante a nossa estadia na Terra. Quem não sabe do exemplo de André Luiz, que o seu socorro espiritual foi muito em função de um coração intercessor, que grato a ele por ele ter atendido aquela pessoa a contragosto, nunca esqueceu daquele gesto de bondade. E as preces foram imprescindíveis para que ele pudesse ser resgatado, para que ele pudesse ser beneficiado. Então, por menores que sejam as nossas ações, elas nunca se perdem, porque elas plantam no corações das pessoas o sentimento de gratidão para conosco. Nesse sentido, tem uma história que tinha um dono de frigorífico, ele tinha uma empresa que era um frigorífico, e ele costumava atender muito bem os seus funcionários, ele costumava ser muito solícito em todas as necessidades dos seus trabalhadores. Era muito gentil. Chegava na empresa de manhã, cumprimentava a todos. Ao sair, às 6 horas da tarde, também cumprimentava a todos. Fazia questão da emancipação socioeconômica dos seus funcionários. E certa vez, já havia acabado o expediente. Todos os seus funcionários haviam ido embora. E ele foi entrar no frigorífico, na câmara fria, para conferir uma mercadoria que tinha chegado. E quando ele entrou na câmara fria, a porta trancou-se pelo lado de fora e pelo lado de dentro ele não conseguia abrir de jeito nenhum. Então ele forçava a porta, já era final de expediente, os funcionários já tinham todos ido embora e ele simplesmente trancado dentro do freezer. Ou seja, no outro dia, quando os funcionários chegassem, ele estaria congelado, ele estaria morto. Então, ele ficou rezando, implorando a misericórdia de Deus ali dentro, no que, de repente, o funcionário que faz a vigilância do local, que nem costumava abrir a câmara fria, porque não era função dele, abriu a porta e, ainda mais, gritou o nome dele. E aí ele, graças a Deus, e ele saiu, mas ele saiu intrigado, porque não era costume do funcionário abrir a porta, e ele perguntou, mas como que você me achou aqui? Ele falou assim, porque o senhor sempre dá boa noite antes de ir embora. O senhor sempre deseja uma boa noite de serviço. E hoje eu não vi o senhor, eu fui ver se você estava em algum lugar aqui trancado. Ou seja, a simples atitude de um boa noite, de uma gentileza banal, ao alcance de todos nós, produziu esse resultado imediato, que dá sentido e ilustra a frase de Chico Xavier, quando ele fala que o bem que você fizer em algum lugar, será seu advogado em toda parte. Olha que lógica extraordinária isso. Então, quando nós achamos que as nossas pequenas ações, aparentemente banais, elas se perdem no ar, elas estão muito mais vivas em nossas vidas do que a gente pode imaginar. E esses atos de gentileza, que é o início do despertar da caridade em nossos corações, ele começa dentro de casa, onde talvez exista o nosso maior desafio de exercício da virtude, né? Dentro dos nossos lares, com os nossos entes queridos, dentro do nosso ambiente de trabalho, ou seja, dentro da oficina do cristão que é o mundo. Então, quando nós nos propomos e despertamos para essa realidade, nós vamos perceber que realmente a multiplicação desses pequenos gestos favorecerão mais a nós mesmos do que aos outros. Às vezes a gente acha que está fazendo bem para o outro, mas é uma via de mão dupla.
Porque aquele que entrega rosas, segundo o espírito Sheila, através da psicografia de Chico Xavier, perfuma sua mão com o aroma daquela rosa. Então, ou seja, é o primeiro a ser beneficiado. Quando Emmanuel, na mensagem Vê Como Vives, nos traz, em essência, essa mensagem, ele está nos dizendo para que a nossa responsabilidade ela seja encarada com uma maior seriedade, ou seja, um compromisso espiritual daquele que examina a própria vida, reconhece sentido em ser bom a cada dia e parte para a luta. Porque é preciso primeiro com que a gente se atenha a um sentido das palavras, a um sentido de todo o ensinamento moral preconizado por Jesus. Porque aquele que ainda não vê sentido nisso, ao ele tomar contato com a obra, pouco efeito vai fazer no seu coração. Porque ele ainda está muito cheio de casca. Ele ainda está necessitando passar por algumas experiências, a fim de que ele possa reconhecer sentido e dar significado aos ensinamentos morais preconizados por Jesus. Então, existem duas qualidades de ser humano também. Aqueles que atribuem sentido a essa necessidade de evolução moral e aqueles que ainda não atribuem muito sentido assim. Aqueles que, ao você se referir à reforma íntima, não, mas o que eu vou fazer com reforma íntima? O que eu ganho com isso? Esse raciocínio é um raciocínio ainda muito restrito àquelas pessoas que ainda não despertaram para os imperativos da consciência. Ali no livro O Ser Consciente, de Joana de Ângeles, no capítulo 10, intitulado A Conquista de Si Mesmo, Joana de Ângeles fala que existem duas espécies de espíritos encarnados no mundo. Os espíritos que adormecem do ponto de vista consciencial e dos espíritos que já estão despertos. E existe uma terceira categoria de espíritos, que são aqueles espíritos que já estão libertos, consciencialmente falando. Porque não significa que você está desperto, que você está liberto também. O despertar é simplesmente um momento da caminhada em que você vai começar a se movimentar no sentido da sua libertação, da libertação das suas imperfeições morais. Então, esses indivíduos que ainda adormecem no campo da consciência, são indivíduos que muitas vezes somente a dor, somente as experiências dolorosas vão fazer com que, de certa forma, haja uma sensibilização na sua visão e um reconhecimento de que tudo isso é importante para ele, para o seu crescimento. Um exemplo muito nítido disso é que todos nós que adentramos a casa espírita ou qualquer núcleo religioso e que nos interessamos pela vida religiosa, geralmente chegamos através da dor. Eu costumo dizer que 98% das pessoas que adentram, por exemplo, esse centro, porta adentro, chegam movidos por alguma angústia, chegam movidos por alguma dor, por alguma insatisfação com a vida, por alguma falta de respostas. Então, de certa forma, as experiências dolorosas foram positivas, porque elas foram necessárias para fazer que você, enquanto espírito imortal, despertasse para as suas necessidades evolutivas. Mas isso não significa dizer que eu preciso necessariamente passar pela dor. A doutrina espírita não é uma doutrina que faz apologia ao sofrimento. Aliás, o sofrimento é o último recurso que a providência divina se utiliza a fim de que a gente possa se educar. É somente aquele que reluta no processo da sua autoeducação que ele experimenta a dor, como aquele último professor, aquele mais didático possível que chega para te esclarecer. Mas porque já passaram pela sua vida um monte de outros professores. Então a dor ela sempre tem uma mensagem a te trazer. A experiência vivida, ela sempre tem o objetivo de fazer com que você se promova do ponto de vista espiritual. E a partir do momento em que a gente reconhece o valor da experiência, a gente encara ela com outra disposição. Porque a gente começa a atribuir mais significado a todos os acontecimentos da nossa vida e a gente passa a se portar melhor perante eles.
Porque geralmente a gente só dá significado para a experiência depois da experiência. Quer ver um exemplo? É muito comum, depois que a gente chega no plano espiritual, que a gente entende porque teve a profissão que teve. Só depois que a gente chega no plano espiritual que a gente entende porque casou com quem casou. Só depois que chega no plano espiritual que a gente entende porque teve os filhos que teve. Ou seja, o significado é sempre depois da experiência. É sempre depois da experiência. Porque se o significado viesse muitas vezes antes da experiência, nem todos nós teríamos fibra moral para encarar a experiência de frente. Então imagina lá, você está no altar eu estou falando aqui com a visão católica, claro, né? Mas você está lá no altar com seu marido ou com sua esposa, e você, de certa forma ali, tem uma visão de aquilo que aquela união vai representar uma união kármica, de um compromisso que vocês vieram muitas vezes se matando, há 5 existências direto antes de estar ali. E que vocês estão ali naquele momento para começar um caminho novo, mas que existe chance de vocês falharem de novo novamente. E essas chances também são muito grandes. Você descia do altar, tirava a aliança, jogava na hora e saía. Ou seja, se o significado da experiência viesse antes, talvez a gente fugisse a ela. A gente fugisse. É por isso que, geralmente, na nossa condição evolutiva, o significado ele vem a posteriori, ele vem depois da experiência. Jesus, não. Como Jesus ele tinha uma condição moral elevada, ele já sabia de tudo aquilo que ele tinha que passar, por antecedência. Ou seja, o significado nele já era antecedente àquelas experiências que ele viria a viver. No entanto, como ele tinha fibra moral, condição moral elevada, ele não fugiu à experiência. Mesmo sabendo de todos os açoites, mesmo sabendo de todas as perseguições, que seriam importantes não para ele, mas para a renovação do mundo. Porque Jesus ele já não precisava mais reencarnar dentro do seu patamar evolutivo. Então, nós, nesse processo de evolução, nós precisamos encarar a experiência com outros olhares, procurando extrair dela significados para o nosso aprendizado. A partir do momento em que eu me assereno perante a experiência, perante os diversos setores da vida que eu estou, de certa forma, inserido, eu passo a ter um melhor aproveitamento. Ou seja, nesse negócio espiritual que representa a nossa existência na Terra, eu passo a ter mais lucro do que prejuízo. Eu passo a ter muito mais lucro do que prejuízo. Quando eu encaro a experiência com a devida seriedade que ela merece. E uma das virtudes mais imprescindíveis, para a gente que está caminhando para os minutos finais da nossa reflexão, uma das virtudes mais imprescindíveis para que a gente possa estar encarando a experiência de uma forma em que nós a vivenciemos bem, auxiliando a nós mesmos e aos outros, é a paciência. Eu costumo dizer que sem paciência não existe construção virtuosa nenhuma. Porque se toda virtude é questão de exercício, para que você possa exercitar algo, você precisa ter uma certa dose de paciência. E para que a gente possa, um dia, alcançar essa paciência, a gente precisa exercitar uma atitude nobre que vem antes da paciência, que é a tolerância. Então, ser tolerante, a fim de que um dia você possa ser paciente, é fundamental para que a gente possa construir essa ciência da paz dentro de nós. Muita gente diz o seguinte: perdi a paciência. Não, paciência não se perde. Assim como nenhuma virtude, uma vez conquistada, é perdida. O que a gente perde comumente é a tolerância. Mas é no exercício dela que um dia nós adquiriremos a paciência tão indispensável na vida como o ar que a gente respira. Porque é na falta dela que a gente se compromete espiritualmente falando. É sempre na falta dela que a gente se compromete espiritualmente falando. Existem 2 bem-aventuranças muito significativas nesse sentido, e quando lidas rapidamente, muitas vezes a gente se confunde na interpretação delas. A primeira bem-aventurança é o seguinte: quando Jesus nos diz, bem-aventurados
os mansos de coração, porque eles herdarão a terra. Essa é a primeira. A segunda é: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quando eu li a primeira vez, eu falei assim: nossa, mas Jesus está repetindo a mesma coisa. Quando ele fala bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra, e ele fala a posteriori, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, ele está repetindo a mesma coisa. Mas existe uma grande diferença entre pacífico e pacificador. O pacífico é aquele que já vivenciou uma gama de experiências até que finalmente ele pôde edificar a paz dentro de si. Então esse é um primeiro passo. Pacificador é quando, uma vez conquistada a paz, eu já começo a levar a paz para outros corações. Aí eu falei: então está entendido. Pacífico é aquele que tem para si, primeiramente. Pacificador é aquele que já consegue estender para o outro a sua paz. Porque como ela está verdadeiramente conquistada, ele consegue já distribuir, ele já consegue levar para outros corações a paz que já faz parte dele. Porque ninguém dá aquilo que não tem. Do ponto de vista moral, ninguém dá aquilo que não tem. Eu só serei capaz de ser um pacificador uma vez que o meu coração estiver pacificado. Porque senão, quando eu entrar em um meio turbulento, quando eu entrar num meio agitado, de conflito, se o meu coração não for pacífico, eu não conseguirei ser um pacificador daquele meio. Então é imprescindível com que eu tenha adquirido a paz interior, a fim de que eu possa me tornar um pacificador. Quer dizer, as bem-aventuranças, elas foram ditas por Jesus de uma maneira didática para a nossa compreensão. Então, a paciência, a temperança, a tolerância são virtudes imprescindíveis para que nós possamos sair da nossa existência na terra, chegando no plano espiritual, não tão arrependidos, não tão imbuídos de um sentimento de culpa, que talvez seja o maior martírio do espírito ao ele chegar na nova vida, a vida além túmulo. Ter feito aquilo que não fez e não ter feito aquilo que não deveria fazer. Essas duas questões são a que mais fomentam sentimento de culpa no ser na vida além túmulo. Então, para que nós possamos chegar lá, não tão sobrecarregados pelo esse sentimento de culpa, é preciso com que haja uma educação para a morte. Aliás, é um título bem sugestivo, porque se trata de uma obra de José Herculano Pires, que fala justamente de uma educação para a morte. Ou seja, nós como seres transitórios nesse plano, devemos promover o máximo de aperfeiçoamento em favor de nós mesmos, já que a existência passa breve. Já que uma vida humana na Terra, ela passa muito breve, né? É só você lembrar da sua idade, por exemplo, de 10 anos atrás, como passou rápido, né? Quando a gente para numa reflexão e vai fazer uma retrospectiva da vida, a gente fala: nossa, passou rápido mesmo. E passa rápido mesmo. Daqui a pouquinho a gente vai ter desencarnado e o que a gente tem amealhado nesse caminho? O que a gente tem semeado? Então essa reflexão é aquilo que faz com que a gente não desista de perseverar em favor de nós mesmos. Eu agradeço a paciência de todos, espero que a nossa mensagem ela tenha sido transmitida, ainda que dentro das nossas limitações. Desejo muita paz a todos os corações, e que se a gente puder sair daqui 1 centímetro maior, espiritualmente falando, do que quando aqui entramos, o nosso trabalho já foi realizado com êxito. Muita paz e até a próxima.